Olá, pessoas queridas, como estão vocês? No nosso encontro de hoje, nós vamos conversar sobre vozes femininas que se destacam na literatura brasileira e universal. Este encontro é especialmente dedicado ao Dia Internacional das Mulheres e nós vamos conversar sobre estes expoentes femininos, sobre essas vozes discursivas que realmente nos trazem um grande legado a respeito dos direitos humanos, dos direitos das mulheres e cidadãs. Vamos falar então sobre o mito de Antígona, de Sófocles. Vamos conversar sobre Sor Juana Inês de la Cruz, sobre também Olympe de Gouges e a nossa querida Djamila Ribeiro. E se vocês se interessam por esses temas, fiquem comigo até o final. Por favor, não se esqueçam de me dar um like como motivação. Vamos lá? E agora, nós vamos falar sobre Antígona de Sófocles. Tema da minha tese de doutoramento, Antígona nos traz uma interessante reflexão a respeito dos direitos humanos e especialmente sobre os laços, os laços de família. O direito a velar os mortos, Bom, qual que é, na verdade, a posição de Antígona? Então, gente, Antígona, fiel aos laços de família, ela, na verdade, é aquele mito que acompanhou, o seu pai, o Édipo, até a morte. Então, Antígona, ela já traz essa questão do laço familiar, da relevância, da importância desse afeto, de estar aí realmente fortalecendo esses laços de família. Então, fiel aos laços de família, Antígona, que acompanhara o seu pai, Édipo, até a morte, ela, na verdade, ela viola, ela infringe, o decreto do rei Creonte, alegando haver uma lei divina, uma lei universal, que transcende o poder de um soberano. Por isto, ela oferece ao irmão dela, morto, que é o irmão Polinices, as cerimônias fúnebres tradicionais com impressionantes destemor. Lembrando que o edito era o seguinte: só podia ser enterrado o Etéocles, que foi considerado como o irmão que lutou pela pátria. O Polinices, ele foi considerado inimigo do Estado e por isso, segundo o rei Creonte, naquele édito, ele não poderia receber as honrarias dos rituais fúnebres. A Antígona, ela rompe com essa estrutura da lei dos homens, e ela evoca uma lei sagrada, a lei dos deuses, dizendo que todos têm direito, à sepultura, às honras dos funerais, porque senão haveria um problema, da passagem daquela alma para o mundo dos mortos. Então, o que acontece? Ela, na verdade, ela rompe com essa estrutura, e ela vai lá até o corpo do Polinices, que estava ali jogado, para que fosse devorado pelas aves de rapina, e ela presta a esse irmão as cerimônias fúnebres, e ela faz isso com impressionante destemor. Como consequência ao ato de desrespeito à ordem do déspota Creonte, Antígona é presa e é conduzida a uma caverna, que lhe servirá também de túmulo ainda em vida. Como se trata de uma tragédia, então vocês conseguem imaginar também o desfecho, que é um desfecho extremamente trágico, trazendo essas reflexões a respeito da vida e da morte, desses valores. Inclusive, o namorado dela, o Aemon, ele não conseguiu, dissuadir o pai dele. Ele era o namorado aí de Antígona e filho de Creonte, e ele acaba se matando. Então, ele se mata quando o rei já estava disposto, inclusive, a abrir mão da lei editada para salvar a vida de Antígona. E agora, nós vamos conversar sobre uma personalidade que realmente tem feito parte dos meus estudos acadêmicos, gente, há muitos anos. Desde a minha graduação em letras, também o meu mestrado e meu doutoramento, que é a mexicana Sor Juana Inês de la Cruz. Essa escritora maravilhosa, uma escritora que assume aí várias identidades. Sor Juana, ela foi a filósofa, ela foi escritora, de poesias, ela foi uma teóloga, ainda que as mulheres não tivessem acesso à teologia, no sentido, pelo menos, da formalização deste estudo, mas ela foi uma autodidata,
né? E aí, nesse caso, ela também sofreu as consequências, né, dessa, digamos, ruptura com o sistema patriarcal. Então, a Sor Juana Inês de la Cruz, eu trouxe um fragmento em que ela, na verdade, vai responder a uma carta. Chama-se Carta Resposta a Sor Filotea. Na verdade, a Sor Filotea era o bispo de Puebla, que havia enviado uma carta anteriormente, acusando, né, a Sor Juana de ficar muito presa às questões mundanas. E a Sor Juana, ela se defende nessa carta, né, com vários argumentos muito interessantes. Eu tenho vários vídeos aqui no meu canal em que eu falo de Sor Juana, né? Vou deixar aqui o playlist para vocês olharem e, enfim, estudarem, se vocês quiserem um pouco mais sobre ela. E no nosso encontro de hoje, eu vou falar de uma reflexão que a Sor Juana faz a respeito da arte de filosofar e cozinhar, ok? Evocando também a figura, né, do filósofo Aristóteles. Vamos ver isso? Então, gente, a Sor Juana, lá naquele século XVII, né? Então, imaginem vocês que situação, né? Que realmente perpassou pela história dela, de ela ter que estar ali reivindicando, né, o direito de escritura, né? De escrever diante de uma contundente realidade patriarcal, né? Inclusive nos âmbitos não só religiosos, mas na sociedade como um todo. Então, ao responder a Sor Filotea, que era o bispo de Puebla, a Sor Juana, ela faz a seguinte indagação. Bem, o que eu poderia vos contar, senhora, sobre os segredos naturais que descobri enquanto cozinhava? Vejo que um ovo une-se e frita na manteiga ou no óleo e, ao contrário, despedaça-se na calda. Ver que, para que o açúcar permaneça fluido, basta derramar-lhe uma parte muito pequena da água na qual tem estado marmelo ou outra fruta azeda. Ver que a gema e a clara do mesmo ovo são tão contrárias que, naquelas que servem para o açúcar, cada uma serve em si mesma e não juntas. Por não vos cansar com tais necessidades que apenas refiro para vos dar inteira notícia de meu natural e creio que vos causará riso. Mas, senhora, o que podemos saber as mulheres, além de filosofias de cozinha? Bem disse Lupércio Leonardo, que se pode muito bem filosofar e preparar o jantar. E eu costumo dizer, vendo estas coisinhas, se Aristóteles tivesse cozinhado, muito mais teria escrito. Bom, gente, se vocês quiserem saber mais também a respeito da análise literária que eu faço desse fragmento, recomendo meu livro, tá? Narrativas de Vida, de Antígona, Sófocles, Sor Juana e Olympe de Gouges, A Justiça no Divã, da análise do discurso, ok? Eu faço uma análise desse texto, né, com mais detalhes, né, enfim, com argumentos linguísticos, da análise do discurso, com elementos também dos estudos literários. E agora, nós vamos falar a respeito de uma escritora que também, assim, tem realmente mobilizado os meus estudos linguísticos e literários no sentido de promover a divulgação dos seus textos, né? Cada vez mais. Eu tenho me encantado pela escritura de Olympe de Gouges, esta revolucionária francesa, né, aí do século XVIII. A Olympe de Gouges, ela trouxe um legado importantíssimo a respeito dos direitos humanos, dos direitos das mulheres, das cidadãs, né? Na minha tese de doutoramento também eu faço uma análise detalhada sobre as obras, né, de Olympe de Gouges. Deixo também como referência para que vocês possam consultar, caso vocês queiram também, né, saber mais sobre essa escritora. E a Olympe de Gouges, basicamente, né, o que ela faz é escrever, além de outras escritas, né, porque ela foi uma teatróloga, ela escreveu também, assim, vários textos interessantíssimos, mas além dos textos
por exemplo, de memória, que ela escreveu, cartas. Ela traz uma declaração dos direitos da mulher e da cidadã. Em contraponto, a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, que foi escrita em 1789, quer dizer, a Declaração da Revolução Francesa. Então, em 1791, ela traz uma reivindicação, né? Uma reivindicação para aquela Assembleia constituída por revolucionários franceses, homens. E sua voz discursiva diz o seguinte, vamos ver. Bom, gente, a voz discursiva de Olympe de Gouges, em sua declaração, bem no preâmbulo da sua declaração, nos diz o seguinte: mães, filhas, irmãs, mulheres, representantes da nação reivindicam constituir-se em uma Assembleia Nacional, considerando que a ignorância, o menosprezo e a ofensa aos direitos da mulher são as únicas causas das calamidades públicas e da corrupção do governo, resolvem expor em uma declaração solene os direitos naturais, inalienáveis e sagrados da mulher. Assim que esta declaração possa lembrar sempre a todos os membros do corpo social seus direitos e seus deveres, que, para gozar de confiança, ao ser comparado com o fim de toda e qualquer instituição política, os atos de poder de homens e de mulheres devem ser inteiramente respeitados e que, para serem fundamentadas doravante em princípios simples e incontestáveis, as reivindicações das cidadãs devem sempre respeitar a Constituição, os bons costumes e o bem-estar geral. Em consequência, o sexo que é superior em beleza, como em coragem, em meio aos sofrimentos maternais, reconhece e declara em presença e sob os auspícios do Ser Supremo os seguintes direitos da mulher e da cidadã. Artigo 1º. A mulher nasce livre e tem os mesmos direitos do homem. As distinções sociais só podem ser baseadas no interesse comum. E então, se vocês têm interesse, né, eu tenho aqui também no canal outros vídeos nos quais eu falo sobre Olympe de Gouges com mais detalhes, ok? Vou deixar a playlist para que vocês possam conhecê-los, caso, né, queiram saber mais sobre essa escritora maravilhosa, e que realmente nos trouxe um legado muito interessante para pensarmos o direito natural, para pensarmos cidadania, participação em assembleia e uma série de outras questões. E agora, vamos falar da nossa queridíssima, vamos lá, Djamila Ribeiro. Vamos falar sobre Djamila Ribeiro. Bom, gente, a Djamila Ribeiro, ela é uma filósofa e uma das principais vozes brasileiras no combate ao racismo e ao feminicídio, ok? Então, sua biografia é uma biografia extraordinária, né? Além de filósofa, também ela atua como uma das principais vozes pesquisadoras brasileiras no combate a esses temas, né? O racismo e o feminicídio. Sua atuação é muito voltada para a filosofia política, com ênfase nas teorias feministas, nas relações de gênero, nas relações raciais. A Djamila, ela se tornou muito conhecida no nosso país por seu ativismo, especialmente nas redes sociais, na internet. Ela, enfim, já acumulou mais de 500 mil seguidores, né? Me parece que no Instagram. Enfim, ela é colunista no jornal da Folha de São Paulo. E ela tem um currículo extraordinário. E agora eu vou realmente apresentar um fragmento de um livro, gente, que eu estou absolutamente apaixonada e eu recomendo muitíssimo. Vou mostrar para vocês. Olha aqui, é este, tá? Então, Cartas para Minha Avó. Eu comprei este livro quando eu fiz um curso em São Paulo e estive lá para apresentar um trabalho em um congresso, né? E eu passei por uma livraria e este livro me chamou muita atenção. Eu já o conhecia, assim, de comentários nas redes sociais. E então eu tive a oportunidade de adquiri-lo, li e estou realmente muito encantada com a narrativa de Djamila Ribeiro. Eu selecionei um fragmentozinho, né, como reflexão, espero que vocês gostem. Vamos lá? Então, a voz narradora de Djamila Ribeiro, ela nos diz o seguinte: querida vó Antônia, minhas lembranças de você
Tem gosto de manga verde e doce de abóbora. Tem cheiro de feijão e jantar às 6 da tarde. Você me adoçava a boca e benzia a alma. É cobreiro? Tem que benzer. Ou essa menina está aguada. Dê o que ela quer comer. Eu amava passar minhas férias na sua casa, sentir o amor em sua melhor forma. Guardo na memória os mimos, as broncas da minha mãe quando ela brigava comigo, o cheiro do Iamasterol no cabelo. Gente, uma narrativa maravilhosa, extraordinária realmente, que me faz lembrar também a minha relação com as minhas avós, né? Que Deus dê a elas o descanso da glória perpétua. Me faz muito lembrar, né? Uma série de questões aí envolvendo a memória olfativa, envolvendo essa questão, né, dos alimentos, sabe? Dos quitutes, das coisas gostosas que as nossas avós nos preparavam. E também essa questão da religiosidade. Isso me identifico bastante com essa voz da Djamila. Bom, gente, estas são as minhas principais referências. Espero que vocês tenham gostado deste nosso encontro. E, bom, até breve com outros encontros a respeito destas vozes femininas e de outras, né, sobre as quais falaremos nos nossos próximos encontros, ok? Obrigada!